Eu acho que esse vídeo podia ter sido uma live, mas talvez tenha faltado um planejamento. Então, não é live. E se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou mesma dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você que fala do Maranhão, do Acre, da Suécia, sabe-se lá de onde você nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me ver não só aqui, mas também nas outras redes sociais, em especial Twitter e o Instagram. Estão aqui embaixo, circulando. E você pode contribuir para a continuidade desse canal, não só comentando, compartilhando, dando seu like ou dislike, mas também contribuindo financeiramente. São R$10 mensais que você pode fazer essa participação. Agradeço desde já as pessoas que participam, oferecendo o seu din-din para que eu faça esse conteúdo aqui. É lá no padrim.com.br/Jana Viscardi e é tudo isso. E eu falei que achava que a gente podia fazer uma live, que isso aqui podia ser uma live. Por quê? Porque eu acho que eu não vou ter uma conclusão definitiva para esse vídeo. Na verdade, não vou ter para essas ideias. Mas decidi explorá-las aqui com vocês e já vou deixar 2 textos, caso você queira ler mais sobre o assunto aqui embaixo, que foram textos que me ajudaram de alguma forma a estruturar essas ideias aqui. Me incomodou hoje uma notícia, na verdade, muito triste. Ontem começou a circular, se não me falha a memória, já ontem, de um menino que foi chicoteado, ele foi torturado por 2 seguranças de um supermercado aqui em São Paulo, supostamente depois dele ter sido pego com o chocolate sem ter pago esse chocolate. Para além do absurdo que é isso ser concreto em 2019 e não ser a única notícia relacionada a um caso como esse, é um caso que envolve claramente, né, o racismo. Afinal de contas era um jovem negro. Queria falar sobre a veiculação das imagens referentes a esse caso de extremíssima violência. Acho que 2 pressupostos que a gente precisa assumir aqui é que nós estamos expostos à violência o tempo todo. Seja no nosso dia a dia, em que a gente vê pessoas sendo assaltadas, ou sendo mortas, ou recebendo batida policial, ou sei lá, são inúmeras as situações de violência, ou sendo agredidas verbalmente. São diferentes os graus, digamos assim, os níveis de violência, mas muitos de nós estamos expostos a essas violências, a esses diferentes graus aí de violência. Então isso é um pressuposto certamente dado. E o outro pressuposto é que parte dessas violências, elas são expostas não só na vida real, digo, no dia a dia das pessoas, mas também nas mídias. Então você tem um jornal que vai mostrar uma cena de violência de todo tipo, desde um refugiado morto num barco, até um caso de assalto, ou então alguém que é atropelado, alguém que se suicida. São muitas as imagens que aparecem, algumas mais, outras menos, a partir dos códigos dessas mídias digitais, impressas, ou mais tradicionais ou menos tradicionais. Mas a gente está exposto também à violência que nos é reportada pela mídia. Então aí uma pergunta que a gente pode fazer é: o que é uma notícia, né? Uma notícia, ela é uma forma de veicular informações sobre uma dada realidade, né? E aí, essa dada realidade, ela é retratada pelos olhos de um jornalista, pelos olhos de um conselho editorial que define quais são as notícias que vão e quais são os dados das notícias que são veiculados e quais são as imagens que acompanham essas notícias. E aí, nesse sentido, uma notícia, ela inúmeras vezes é acompanhada de uma imagem ou então de um vídeo. E esse vídeo hoje, ele pode ser veiculado tanto lá no jornal, na televisão, seja esse jornal mais ou menos sensacionalista, mas ele também, esse vídeo e essa imagem, essa fotografia, também podem ser veiculados nas redes sociais. E quando o caso desse menino que foi torturado apareceu também com essa informação escrita, também essa imagem que ajuda a construir o que é a matéria. Ao longo do dia foi se escalando as informações sobre essa situação, e aí multiplicada foi em que as pessoas começaram a divulgar exclusivamente o vídeo.
várias vezes. Ou então, alguns jornais impressos digitais veiculavam a matéria e a foto de capa que aparecia era uma imagem distorcida, ou então algo como as imagens são fortes, sei lá, para avisar as pessoas de que as imagens eram muito fortes. E aí eu fiquei me perguntando qual é a importância dessas imagens, né? A gente sabe, e tem inúmeros estudos falando sobre a chegada das imagens para o universo do jornalismo, o quanto o fotojornalismo contribui ou contribuiu ou vem contribuindo para que as pessoas tenham acesso a informações e visualmente, né, de realidades com as quais elas não convivem e não conviveriam ou não conheceriam se não fosse através, por exemplo, do fotojornalismo. E aí atenção especial se dá ao caso das guerras, em que as pessoas não participam das guerras, não estão nas guerras, mas são informadas sobre o que acontece a partir dessas imagens. E aí, de novo, a gente pode se fazer a pergunta de que olhar é esse que está nos trazendo essas imagens. Essas imagens são já um recorte, não são a guerra inteira, mas isso é uma reflexão que pode ser feita em outra circunstância, mas que é importante aqui também, porque as imagens a que a gente tem acesso são essas imagens desses indivíduos que estavam lá torturando esse menino, e elas foram sendo veiculadas ora com borrão, ora sem borrão, e aí a foto é um corpo, e esse corpo é um corpo negro que está ali apanhando, e um borrão no rosto, e um borrão no bumbum, porque essa pessoa foi despida para ser torturada. E então eu fui me perguntando o que é a notícia, e eu fui me perguntando então da função, qual a função dessa imagem. E aí tem pesquisadores que vão dizer que toda imagem deveria ser veiculada para evitar que a gente viva qualquer tipo de falha, entre aspas, na liberdade de imprensa. Ao mesmo tempo que tem pessoas que vão fazer a reflexão, tem pesquisadores e jornalistas que vão fazer a reflexão justamente de qual é a função daquela imagem ali. E quem determina, portanto, essa função e quais são as imagens que, ao fim e ao cabo, são veiculadas, né? A pergunta é, como é que a gente emprega os recursos que estão disponíveis para o jornalismo, vinculado aí ao fotojornalismo? E qual o impacto disso nas nossas vidas, né? Tem também os pesquisadores que vão falar do impacto da violência na vida das pessoas, que com o passar do tempo a gente se anestesia com essa violência e a gente vai precisando de cada vez mais violência para ser impactado por aquilo. Então, ao mesmo tempo que é importante ou que pode se advogar pela importância da apresentação das imagens para que as pessoas se impactem com aquilo, se a gente vê imagens de violência o tempo inteiro, aquela emoção, ela não é só uma emoção imediata, que não traz a possibilidade de uma transformação maior, justamente porque são tantas emoções que você fica emotivo agora e tenso com aquilo, mas amanhã já tem uma outra história, no meio do dia tem outra história e tem outro vídeo. Então, em que medida essa imagem ela promove algum tipo de transformação mais aprofundada, já que é uma atrás da outra? E em que medida a imagem contribui para a reflexão mesmo aprofundada daquele evento? Em que medida uma imagem de um menino sendo torturado, ainda que borrada, nos leva à reflexão ou faz com que a matéria, essa notícia, traga a reflexão do quanto os corpos negros, esses indivíduos e toda uma comunidade de indivíduos exposta à violência cotidiana e estrutural, porque o racismo é um fator estrutural. Ou então o quanto anestesiados pela violência que cerca a muitos de nós, a todos nós acabamos, alguns de nós inclusive justificando, dizendo é isso mesmo. O quanto esse tipo de exposição não contribui também para essa reflexão, já que muitas pessoas se veem desprotegidas, entre aspas, pelo Estado e reconhecem então o significado daquela violência, já que o Estado não está diminuindo a violência. Então é como se a justiça pelas próprias mãos fosse justificada, e então a apresentação
dessa violência, ela na verdade só é uma legitimação. Tanto é que muitas pessoas vão dizer: a humanidade acabou, não veja os comentários referentes a essa notícia, porque as pessoas vão justamente justificar a ocorrência da violência. Então, eu me pergunto, é claro, não dá pra dizer aqui o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. As pessoas não são desumanas ou não estão anestesiadas exclusivamente porque estão vendo as imagens todos os dias, mas em que medida esse tipo de imagem contribui para uma reflexão mais profunda, ou só reforça um estereótipo e coloca ainda mais em vulnerabilidade esse indivíduo que tem a sua dignidade absolutamente desfeita com a tortura e com a exposição da tortura, né? Então, o que é que vem primeiro nessa hora? É o direito à dignidade de cada indivíduo ou o direito à liberdade de expressão? E como é que se avança na maneira de pensar o jornalismo quando você tem essa relação que é mediada pelos indivíduos que consomem a notícia, pelos indivíduos que produzem a matéria, pelos indivíduos que definem se a matéria vai ou não ao ar, e pela audiência na medida do o que ganha mais espaço e o que ganha mais like, mais curtida e mais compartilhamento. E aí, claro está que as pessoas acabam sendo sanguinárias no sentido de compartilhar muitas coisas que têm imagens fortes. Então, a escolha por colocar uma imagem também está mediada por essa audiência, e isso é na televisão ou na internet já há muito tempo. Então, como é que a gente pode mudar ou fazer uma reflexão dos meios de comunicação a partir dessa lógica da violência que está expressa e veiculada e reportada, considerando todos esses elementos, né? A audiência que tem direito a conhecer a realidade, a gente entender o que é essa realidade, em que medida a imagem é importante para me fazer entender o que é essa realidade, ou em que medida a violência está tão explícita o tempo inteiro que não é necessariamente a imagem que vai trazer clareza para isso. E o quanto eu dizer, não, eu preciso da imagem para chocar as pessoas e para fazer com que elas pensem, efetivamente leva essas pessoas a pensar mais, e não só ficar emotivas para aquele momento, mas construir uma reflexão mais aprofundada nesse caso específico sobre o racismo, sobre a força do racismo na nossa sociedade, sobre a maneira como os corpos negros são deslegitimizados e desumanizados e expostos e a violência, em que medida essas matérias fazem isso, a exposição dessas imagens fazem isso, ou então só naturalizam ainda mais a violência contra os corpos negros, ou justificam a violência contra os corpos negros, a depender da forma como essas matérias são escritas também. A violência nesse sentido também vai mediando a forma de expor a violência, porque você está sendo violento com esse indivíduo que sofreu a violência ao expor a violência sobre ele, a partir das próprias imagens dele, tirando assim a sua própria dignidade, né? E tudo isso é uma reflexão que não tem necessariamente uma resposta, mas tem aí uma implicação na maneira como a gente consome. Pode ter uma implicação daquilo que a gente consome, aquilo que a gente compartilha, né? E aí, nesse sentido, a gente pode pensar uma foto, uma fotografia, um vídeo como uma denúncia, mas a gente também pode pensar a foto como um espetáculo, né? E aí a gente transforma tudo em espetáculo e isso rapidamente já se desvia de uma possível reflexão do impacto dessa violência para comunidades negras, pobres, que enfrentam isso cotidianamente, né? E aí eu deixo como uma reflexão aqui, se o vídeo ele reforça esse caráter de desumanização desse indivíduo, um jovem negro, como é que ao mesmo tempo eu tô vai querer dizer ou advogar pelo dizer que, na verdade, esse tipo de imagem conscientiza os indivíduos, né? O que é conscientizar nesse sentido num país que vive também com tanta força a violência, a exploração da violência e o reforço da violência para determinados grupos, em que indivíduos negros são relegados à margem cada vez mais e colocados como cada vez mais essas figuras que recebem a violência. Então, qual a função de uma fotografia dentro desse contexto? Porque a gente não pode esquecer nunca que uma produção de uma notícia, essa linguagem, ela sempre vem dentro de um contexto. Esse contexto, ele tem história, ele não está fixo naquele minuto, naquele momento.
ele tem uma história que o acompanha. Então a apresentação dessa imagem, ela é carregada de uma história. A apresentação dessa notícia, ela é carregada de uma história e de marcas que nos são reveladas ou que nos são apresentadas hoje em função justamente dessa história, né? Então, qual será a relação também dessa emoção, do esquecimento, do contexto, essa ideia de que é preciso informar, então toda fotografia importa, todo vídeo importa, o que é informar e como se informa sem ferir a liberdade de expressão, mas também sem ferir a dignidade dos indivíduos. Eu acho que essa é a pergunta que eu tenho e é assim que eu termino esse vídeo. Tchau, tchau.